Graça e paz a todos. Em mais um vídeo aí do canal Jordan Lima, Salvo pela Graça. E hoje eu vou falar de um assunto aqui muito abençoado e com certeza muito falado. Mas o nosso objetivo tem que ser viver isso que vai ser falado nesse vídeo. E o que é? Eu quero falar sobre avivamento, né? Em inglês, revive, que quer dizer tornar vivo, trazer à tona. E o texto que eu quero ler encontra-se no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Alguns o chamam de profeta do avivamento, porque ele desejava uma restauração, e avivamento é sim restauração. E é um dos profetas que fala sobre isso no capítulo 3, e era uma oração dele. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, este profeta Abacuque, um profeta de Deus, alguns o chamam de um dos profetas menores, mas eu não quero falar especificamente do profeta Abacuque, mas sim daquilo que ele em oração pediu a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. Avivar a obra de Deus. Avivamento é possível, eu acredito, e temos buscado isso da parte de Deus. Mas para trazer um avivamento, primeiro você tem que receber o avivamento. E para receber o avivamento, a primeira coisa que eu coloquei aqui, eu tenho que desejar isso. Desejar um avivamento. E eu tenho observado que dificilmente vamos desejar um avivamento se nós, pelo menos, não lermos sobre isso, não vermos que na história isto aconteceu. Que no avivamento, coisas que não acontecem em um ano, elas acontecem com uma velocidade muito grande, em semanas, como o grande avivamento que ocorreu no país de Gales, né, por Evan Roberts, um adolescente que começou a orar a Deus, e quando veio aquele avivamento, em 6 meses, cerca de 100 mil pessoas haviam aceitado a Cristo. No avivamento as coisas são muito fortes, porque não é o homem que faz, é Deus quem faz. O avivamento é quando o homem sai do meio, sai do centro, põe Deus no centro, né? Então as coisas vão acontecer. O avivamento é sair, né, o antropocentrismo e entrar o teocentrismo. Teocentrismo é Deus no centro. O antro é o homem no centro. Nós temos que tirar nós do centro, né? O egocentrismo, sair o nosso ego, as nossas vontades, para que entre o teocentrismo ou cristocentrismo, Deus no centro, Deus ali dentro de nós, fazendo através de nós. Não é nós fazendo, é Deus através de nós. Palavra difícil aí, né, querido? Mas é isso, é Deus no centro. Mas a primeira coisa que nós temos que é desejar o avivamento. Eu tenho que desejar. Como é que eu vou buscar algo que eu não desejo, que eu não anseio? E a maioria das pessoas vive na igreja como se fosse somente aquilo mesmo, que não pudessem impactar a vida de ninguém, tocar a vida de ninguém. E eu acredito que Deus nos chamou para tocar outras pessoas. Deus nos chamou para sermos bênção na vida de outras pessoas. Eu acredito nisso. Então, depois de desejar o avivamento, nós temos que buscar esse avivamento. Nós temos que buscar o avivamento, ir para a Bíblia Sagrada e ver o que foi que aconteceu em período de avivamento e desejar que isso aconteça. Como diz aquele hino, faz de novo, né? Faz de novo. Isso é pedir um avivamento, desejar que Deus faça de novo as maravilhas que Ele fez. E nós temos que pedir isso. Nós temos que ser ousados para pedir. Temos que ser ousados em Deus para que as coisas aconteçam. Evan Roberts foi ousado quando ele teve uma visão de um cheque escrito 100 mil, e estava escrito 100 mil almas. Ele virou para o seu amigo, seu companheiro de oração e disse: você acredita que Deus pode nos dar 100 mil almas? Um amigo dele de oração olhou para ele e disse: eu acredito. Um jovem
que estava aí beirando seus 26 anos de idade, agora pergunta para o seu amigo se ele acreditava que Deus poderia dar 100 mil almas. Então eles começaram a agir e tudo começou através de oração. Eles começaram a orar, porque não existe avivamento sem intimidade com Deus. Eu sempre vou bater nessa tecla. Não tem como você tocar a vida se você não está sendo continuamente tocado por Deus, sendo avivado por Deus, né? E antes do avivamento existe um caos. Antes do avivamento o pecado está instalado ali. E alguém tem que se levantar ousadamente e os sinais seguirão aos que creem. Não é nós ficar parados esperando. Deus nos manda orar, mas também Ele quer que a gente venha a agir. A palavra de Deus, ela é manifesta quando nós pregamos, então nós começamos a ver os resultados, né, da manifestação do poder de Deus através da sua bendita palavra. O avivamento é uma necessidade hoje minha, uma necessidade sua, uma necessidade de qualquer lugar. Bem-aventurado o local, a região que o avivamento começa. Porque quando o avivamento vem, ele vem desfazer as obras do diabo. Quando o avivamento está acontecendo, as obras do diabo são desfeitas. Famílias são restauradas. Pessoas que ninguém acreditava que pudessem ser alcançadas, elas são alcançadas por causa do poder do Espírito Santo. O avivamento é bem aquilo que está escrito no profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, um versículo que eu amo demais. A Bíblia diz ali que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz aqui algumas anotações, e vendo aqui alguns passos também para o avivamento, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo de número 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja aí, o meu povo, então quer dizer que o povo de Deus, aqueles que fizeram aliança com ele, aqueles que o aceitaram, este povo é o que ele conta para o avivamento, para que através da igreja aconteça algo. Deus não fará nada no mundo sem primeiro realizar na igreja. Tem que acontecer na igreja, tem que acontecer na minha vida, para a gente poder fazer acontecer lá fora no poder do Espírito Santo. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tem que haver humilhação, tem que haver arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Então esse arrependimento é do Israel. O Israel espiritual de Deus se posiciona em arrependimento. Então os céus se abrem e algo sobrenatural acontece. Pode ser você, eu, simplesmente alguém que entendeu a palavra e começou a buscar a verdade dessa palavra. Então quando a gente busca a verdade desta palavra, essa palavra começa a se tornar uma realidade. Não apenas uma promessa, mas uma realidade. Avivamento é quando a gente sai das promessas e começa a viver a realidade delas. Quando a gente não começa apenas a ficar, quando Deus começar a fazer. Não, é quando eu ver Deus começar a realizar. É Ele hoje fazendo algo. Eu me lembrei de um testemunho pessoal de quando eu estava ministrando em uma festividade e eu ousei ali, né? Ousei provar a palavra. Ousei experimentar a palavra. Quando havia uma jovem doente, eu terminei de ministrar a palavra, né? E eu peguei e disse, agora vamos ver se essa palavra é verdadeira mesmo, se Deus faz ou se é só conversa. Lógico que eu estava debaixo de uma unção naquele momento ali, eu estava inspirado pelo Espírito Santo, então eu não estava desafiando Deus. Quem é que desafia Deus? Eu estava apenas dando a Deus a oportunidade de operar naquele momento, confiando nele. A gente honra a Deus confiando na sua palavra, colocando isso em prática mesmo, viver essa palavra. Os sinais seguirão se crer. Então eu chamei as pessoas para orar naquele momento. E quando nós começamos a orar ali, né, eu não orei nem 2 minutos, eu disse, agora vamos ver quem já foi curado. As pessoas começaram a se manifestar. Embora as curas não são um avivamento, mas é impossível também não haver milagres, não haver curas quando o avivamento está acontecendo. Porque o avivamento é algo pleno, o avivamento é algo completo. É isso que nós temos que viver. Vamos nos fechar muitas vezes para os homens, para depois tocar a vida dos homens. Avivamento, os homens se fecham para os homens, para estarem fechados com Deus por um momento, até receberem o poder do alto. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E quando a gente está avivado, querido, a gente sabe que está avivado. Por quê? Porque a gente não vai apenas animar uma igreja, a gente não vai apenas ali para pregar e alguém dizer, oh, nossa, que culto foi bom, eu senti alguma coisa. Não, querido. Avivamento, muitas vezes você vai pregar no lugar, as pessoas vão sair dali de cabeça baixa e vão procurar um lugar para orar, para buscar a Deus. Avivamento não é deixar as pessoas satisfeitas, é deixar as pessoas insatisfeitas consigo mesmo para poderem buscar coisas maiores. Avivamento não vai acontecer no meio de uma rotina. Avivamento vai acontecer quando a rotina for quebrada. Quando nós quebrarmos a rotina, a nossa rotina de oração. Quando a gente começar a buscar mais, intensamente. E alguns podem dizer, loucamente. Então, alguma coisa vai acontecer. Não tem como a gente esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não tem como. Para encerrar, eu lembro que eu comecei a experimentar de um avivamento quando eu comecei a ser tomado por um sentimento de insatisfação muito grande comigo mesmo. Eu já estava pregando, já estava orando, já estava acontecendo alguns milagres, alguma coisa. Mas eu disse, não, mas não é só isso. Eu quero ver pessoas quebrantadas, prostradas diante de Deus. E eu lembro que eu fui para o monte, fui buscar a Deus. E eu disse, Deus, eu tremendo ali, sentindo a glória de Deus. E eu disse, Deus, eu troco o pulo e o salto por pessoas prostradas diante de Ti. Tem algum problema com pulo e com salto? Eu não, até hoje eu pulo, extravaso, se eu preciso. Mas eu estava querendo ver alguma coisa diferente. Eu estava cansado de ver pessoas pularem num culto e continuarem do mesmo jeito. Eu estava cansado de ver pessoas, demonstrarem algo e não estarem vivendo de verdade um avivamento. O avivamento não começa assim, o avivamento começa com quebrantamento e choro, porque é arrependimento. Então o que acontece? Eu fui orar, então fui pregar naquele culto. Querido, e quando eu comecei a ministrar, falando sobre arrependimento, as pessoas começaram a se prostrar diante de Deus, houve um quebrantamento. E pessoas começaram a ser mudadas a partir daquele dia. Começou a haver mudança. As pessoas saíram daquele culto entristecidas consigo mesmo e começaram a buscar a Deus como nunca tinham buscado. O avivamento não vai vir, querido, se não ser provocado no coração das pessoas uma insatisfação. Quando João Batista estava preparando o caminho do Senhor, a história diz que muitos não conseguiam dormir. Passavam a noite em claro e não conseguiam dormir, enquanto não voltavam no outro dia e iam ao batismo do arrependimento de João. O avivamento virá quando o batismo de arrependimento estiver sobre nós. Não primeiro o batismo de fogo. Antes do batismo de fogo vai vir o batismo de arrependimento. Eu quero avivamento, eu desejo avivamento, temos que buscar avivamento. Esta é a palavra que eu quero deixar com vocês. Eu abri o meu coração. Eu estava pensando em pregar aqui, talvez em tópicos, mas o meu coração queimou. E eu falei daquilo que está queimando dentro de mim. Aquilo que o coração está cheio, então a boca vai falar, vai transbordar. E é sobre avivamento que nós desejamos falar e queremos viver. E nesse vídeo eu quero orar também pela sua vida. Você que está me ouvindo, você que está enfermo, você pode ser curado também. Eu acredito, nós temos que ser ousados. Você pode ser curado através dessa oração. Você pode receber um fogo no seu coração. Se você está inconformado, se você deseja algo mais, eu vou me consolidar com você, porque eu também quero algo mais. Eu